Boa noite, pessoal. Estamos aqui no início de uma nova jornada com vocês. Estamos apresentando agora para vocês um programa que vem abraçar a nossa missão de dividir com vocês, né, todo o conhecimento que a gente tem para que todo ser que queira despertar, que esteja nesse processo, aproveite, né, aproveite essas nossas mensagens que, na verdade, nós aprendemos também, não é algo que parte de nós. Então, o programa Acendendo Vocês, né, ou Acendendo Você, ele tem essa missão agora de falar um pouco para cada um de nós, né, dividir com vocês esses conhecimentos no sentido de a gente atingir a ascensão não só consciencial, aquela espiritual, né, e realmente conseguir sair da Matrix 3D, né, tão limitadora e tão, né, difícil, que fecha, né, o ser humano num universo bastante restrito, né, num universo de, muitas vezes, manipulação, de dor, de sofrimento, e tudo isso se torna agora, por essas épocas que nós estamos vivendo, né, se tornou coisa do passado, né? Então, nós entramos agora definitivamente numa vibe, numa onda de quinta dimensão, e para participar dela, nós temos que buscar realmente uma ascensão, né, ascendendo você. E hoje nós escolhemos um tema sobre a mudança, né? A mudança começa aqui e agora. O tema de hoje nós vamos falar isso, sobre a nossa mudança interna, né? Eu volto a repetir, como todas as lives que eu gravo junto com em vários momentos, né? E eu tenho gravado sempre a mensagem que deve ser repetida e deve ser assimilada por todos, aquela mensagem, né, principal de hoje, que a luz venceu. Então, na medida que a luz venceu, isso não é um discurso, não é uma retórica, isso é um fato, né? Então, dentro dessa nova dispensação planetária, né, quando se fala a luz venceu, nós entramos em quinta dimensão de uma forma esplendorosa, né? E quinta dimensão significa, né, uma outra linha de consciência, né, uma outra forma de agir e pensar. E nós, como seres humanos, no nosso planeta, na nossa existência, somos seres preparados para isso, né? Diferentemente do que alguns grupos até entendem que o ser humano é um ser humano que não está preparado para a ascensão, é muito ao contrário. Se ele não estivesse preparado ou possibilitando a sua preparação para a ascensão, nós não vivenciaríamos a experiência da quinta dimensão como estamos vivendo agora, né? E isso traduzindo na frase a luz venceu, né? Então, a luz venceu. O que eu faço agora? O que é essa mudança? Por que a mudança começa aqui e agora? Né? Começa aqui agora no sentido do nosso programa, que inaugura um trabalho maravilhoso que a gente pretende seguir com vocês. Mas essa mudança, ela vem de encontro, ela vai buscar os elementos da quinta dimensão para a gente poder trabalhar. Há muitos anos, várias escolas do conhecimento espírita, conhecimento espiritualista, e várias escolas ensinaram que o mundo estava caminhando, mensagens até de Chico Xavier, um grande mensageiro, um grande avatar do conhecimento espiritualista, deixou para a gente que o mundo estava caminhando para um mundo de regeneração, saindo do mundo de expiação e provas, né? Então, a grande mudança, que aqui a gente fala de autoconhecimento, de contato consigo mesmo, de desenvolvimento pessoal, ela transita justamente nessa ideia da regeneração. Como é que eu me torno uma pessoa de regeneração e não de expiação e provas? Né? Como é que eu saio do mundo de expiação e provas, que nem existe mais, né? Então, às vezes a gente pode ser levado a ser indagado. Como assim? Como assim, professor Walter? Da onde você tira isso, sendo que tem tanta gente
que sofre ainda. Obviamente que tem grupos ainda que estão bem na 3D, vivenciando experiências pessoais, experiências até de grupo, né, em relação à expiação e provas, mas aqueles que se despertam, aqueles que procuram o conhecimento nisso, podem saber e perceber que a expiação e provas hoje vivenciado pelas pessoas está relacionado às sombras do passado, né? Trajetórias que ficaram, né, no perispírito, ficaram gravadas na memória, nas memórias dos arquivos akáshicos daquelas pessoas, das pessoas, ou de nós mesmos, e que não são mais traduzidas dentro da expiação e prova, né? E sim de elementos de regeneração. Mas você se torna uma pessoa engajada na missão da regeneração se você entende esse processo. Primeiro, né, de abandonar o trauma e a dor. Como é que eu faço isso? Né? Isso tem várias formas de você trabalhar isso. Você tem coaching, você tem psicanálise, você tem terapeutas, você tem trabalhos de meditação, você tem vários processos que você pode cuidar de si mesmo e começar a entender os seus próprios processos, o que você passou. Né? Então, até mesmo eu trago num momento de muita felicidade para vocês aqui, inaugurando o nosso programa, um testemunho pessoal, né, no qual eu trabalhei recentemente essas questões do passado, né, vamos chamar assim para entender fácil, né, os fantasmas que a gente guarda do passado, mágoas e tudo mais, e traduzindo em outra forma, os traumas, e o que a gente faz com isso, né? Nesse processo de mudança, nesse processo de trabalho interno pessoal, de engajamento na regeneração, engajamento pessoal na regeneração, você precisa, então, lidar com isso, né? Entender que o seu processo não é um processo mais de expiação, de sofrimento e de provas, né? Que você tem que passar, suportar e seguir nisso dessa forma, né? Que nos foi sempre ensinado, né? Que o mundo é um mundo de contabilidade de acertos e erros. Essa fase foi banida do planeta, né? A gente não tem mais contabilidade de acertos e erros, né? O karma foi banido do planeta, mas fica o quê? A nossa experiência pessoal, as nossas imagens do passado e tudo mais que a gente tem para trabalhar nesse processo de mudança interna. Então, o que é o grande dessa mensagem toda, o que se fala, o que se traduz de tudo isso quando se fala que a luz venceu, né? É a grande oportunidade de uma mudança pessoal. E você pode fazer isso a partir de agora, desse momento, ou se você já vem fazendo, aperfeiçoar ainda mais, né? Ter mais certeza de que esse é um caminho seguro, né? De formação, de independência, né? Porque quando você sai do mundo de expiação e provas, você entra nesse mundo de regeneração, você se torna independente, né? Essa independência é muito importante. Nesta independência, você se capacita, né, a ser e não estar, a vivenciar a verdade, a conhecer o amor, né? E não só a teoria, e sim a prática, né? Como saber exercer esse amor, né, as suas próprias virtudes e tudo mais que a gente possa utilizar para ficar em nível de quinta dimensão, né? Uma questão muito importante que deve ser observada, né, é o exercício da alegria. A alegria é motivadora, ela te incentiva. E na escala de Hawkins, que é uma escala que estuda e estudou os padrões vibracionais, a alegria está acima do amor, por incrível que pareça, né? Na escala de Hawkins, tanto na expressão de cor, né, a chama violeta, onde reside os sentimentos de amor, acima, lá já bem sublimado na chama violeta, encontra-se a alegria. A alegria está acima do amor, né? Isso sempre a gente foi levado a entender ou a crer que o amor era o suprassumo, que mais do que o amor nada existiria no mundo, né? Nada seria mais forte e mais edificante, mais rico do que o amor. Sim, ele é a sustentação da nossa existência, né? As razões pelas quais eu falo hoje com vocês me escutam, né? A gente grava essa live,
faz todo o nosso trabalho está baseado em elementos do amor, né, de amor. Né, que o amor é sempre você fazer o melhor de si com aquilo que você tem. Né? Isso é o princípio da perfeição universal. O universo trabalha assim. Né? Você fazer aquilo que você pode com aquilo que você tem. Né? Então, voltando lá um pouquinho ainda, falando da nossa alegria. Né? E a alegria é motivadora. Né? A alegria é o catalisador. A alegria é o amálgama. A alegria é a motivação, como eu acabei de dizer. Né? Com esse elemento, você se movimenta, você não fica estático, né? Você foge da possibilidade de se deprimir, né? De ficar catatônico, traduzindo o que é catatônico, né? Você ficar parado, né? Ficar na inércia, porque tudo isso, né? A inércia, ela leva à entropia. E o que é entropia? Entropia é o restabelecer os estados originais, né, do universo, ou seja, do pó para o pó. Né? Então, entropia, na verdade, falando da entropia humana, é o envelhecimento. Né? Quando a gente começa a entrar no estado de entropia, é de envelhecimento. Ainda que o corpo passe por esse processo, porque nós temos um ciclo aqui no planeta, né, um ciclo físico, a alma não pode ser entrópica, porque a alma que é entrópica, ela não que necessariamente ela possa morrer, né? Mas ela fica num estado de inconsciência, de não percepção, de dependência, né? Que é o mais triste, porque muito do nosso ciclo reencarnacional, nosso ciclo de passagem na Terra, nosso ciclo de passagem na quarta dimensão, ele se deu por dependência. Dependência porque almas, né, dentro de espíritos, ou espíritos dentro de almas, se expressando, muitas vezes não encontram a luz necessária. E quando a gente fala a luz, é o conhecimento do mundo espiritual, para que quando você faça a sua passagem, você não seja induzido ou conduzido a se movimentar por meio de seres enganadores, que podem te levar para caminhos, né, para umbrais e caminhos de expiação, como foi realizado isso até bem recentemente no ciclo kármico, né, no que a gente chegou a conhecer como a roda de Sansara, né, que era o ciclo de sofrimento repetitivo, né, até definido na cultura da Índia, e como um ciclo repetitivo, né, de sofrimento repetitivo. As pessoas vinham, voltavam e retornavam, e claro, gente, isso que é muito bonito a gente saber, a gente considerar e a gente estudar. O ser humano, ele sempre teve capacidade de ser maior do que si mesmo, e de superação. Esses dois elementos, superação e capacidade de ser maior do que si mesmo. Mas mesmo assim, né, dentro de todos os que sofreram essas interferências arcontes de quarta dimensão, essas holografias mentirosas da sua própria existência, que lhe poderia ter obrigado a passar por uma existência penosa, né, expiatória, que nem era sua. Aí muitos já perguntam, e já perguntaram, e perguntam com razão, porque precisa saber disso. Para que isso? Né? Por que foi feito isso? Por que foi permitido isso? Obviamente que a história da humanidade, relacionada à sua permanência aqui, desde a sua própria criação, ela foi permeada, né? Ela foi comandada, né, por seres que eram seres que na nossa criação tinham seu código de ética, participavam como seres confederados da relação com a Confederação Galáctica. Entretanto, toda criatura que é movida pelo ego, ela, em determinado momento, percebendo que, de acordo com o seu nível de conhecimento, sua capacidade, ela pode cair por esse ego. E foi um pouco do que aconteceu com alguns seres que participaram da nossa criação aqui. Eles perceberam que tinham um poder imenso sobre o ser humano, sobre o mundo, no sentido de nos dominar, de usar em seu favor. E aí, eu contei um pedacinho aqui na nossa gênese, né, da nossa epigênese, da onde a gente veio, mas é para vocês entenderem o porquê, né, o porquê que se fazia esse processo, né, de expiação forçada em quarta dimensão.
E essa expiação forçada em quarta dimensão atendia a uma ordem de coisas relacionadas à dor, ao sofrimento, né, que isso cria, se eu posso chamar assim, não é o mais correto, mas eu vou usar um termo aqui, uma anti-energia, uma coisa bastante densa, que era utilizado por esses seres de dominação planetária, que usaram, manipularam o ser humano, conduziram, né, o ser humano de acordo com as suas vontades, as suas necessidades e as suas tiranias, né? Isso ainda permeia um pouco parte dos nossos governos mundiais, né, que a gente chama até de governo profundo, né, aquela parte onde se trata, né, de coisas que não servem ao ser humano no sentido ético, né, no sentido da sua totalidade, da sua liberdade, da sua independência. Mas, boa notícia eu trago no nosso programa inaugural, e tudo isso está sendo não só banido, mas está sendo permitido que nós conheçamos hoje e possamos lidar com isso, né? Cada um de nós fazendo esse trabalho, né, de mudança interna, de capacidade de lidar com a quinta dimensão, né, nessa nossa ascensão, né, ascendendo você, ascendendo eu, ascendendo todos nós, ou seja, levando a nossa consciência maior e acendendo nós como cada um uma chama de luz, nós sublimamos todos essas anti-energias ainda restantes no planeta, né? Elas vão ser definitivamente banidas. O nosso trabalho individual, o nosso trabalho de formação, de participação no mundo de regeneração, permite que uma mega energia positiva antecipe muitas coisas que talvez a gente tenha que ainda esperar, né? Muitos têm agora uma certa ansiedade em cobrar de nós que eu falo, de todos aqueles que gravam informações e gravam mensagens sobre a mudança planetária, de que alguns estão entendendo que está demorando muito, que não está acontecendo, que parou tudo, que cadê aquilo que se disse aí há 6 meses atrás, há 1 ano, que não aconteceu. Gente, aconteceu, está acontecendo sim. Entretanto, né, por um lado, não há a possibilidade de a gente ser afoito, né, desrespeitar o planejamento da confederação que tem atualmente para o planeta. E segundo, que também, se houver algum tipo de marasmo, algum tipo de percepção de, vamos dizer assim, que está lento, trabalhe em si, né, seu desenvolvimento, né, a sua força interna, que esta força interna, ela se ligará com a de tantos outros, né, que estão no mesmo caminho, e propiciará a antecipação de vários eventos no planeta. Então, assim, antes também de mais nada, deixar mensagem para vocês aqui, que tenham paciência, né, tenham calma, né, e observem isso. E saibam que todo o trabalho interno de autodesenvolvimento, na linha de regeneração de todos nós, né, nesse processo de ascensão, ele é útil, né? Ele é útil no sentido de a gente não só modificar o planeta, no sentido da sua egrégora, no sentido da nossa existência, daquilo que nós não queremos mais. E, desculpem, e também eu deixo uma mensagem muito interessante e importante, né, que na medida que se fala, né, se afirma que a luz venceu, este dizer que a luz venceu não tem volta, né? Então, isso também é muito importante. Por isso que a gente precisa vibrar na vibe positiva. A gente tem que vibrar no sentido da nossa elevação, se manter na espiritualidade elevada, espiritualidade que eu falo, né, as vibrações mais altas, que eu falei no início, que é a alegria, é o amor, né, a compaixão, compreensão. Isso, gente, deixou lá para trás de ser um discurso. Deixou de ser um discurso. Hoje é um fato e um ato. E é necessário que a gente faça isso. Hoje isso é muito evidente. E, agora, completando no que eu ia dizer, né, a boa notícia que eu tenho para vocês, né, é que hoje o mundo não está num caos. O mundo não está
de ponta cabeça, como alguns querem enxergar ou afirmam. O mundo foi revelado. A partir do momento que ele foi revelado, as coisas estão claras, todos nós estamos vendo realmente o que o mundo sempre foi. Não estou dizendo o mundo planeta, mas o que o ser humano fazia contra o seu próximo, fazia contra a sua espécie, fazia contra os animais e contra o próprio planeta. Então, tudo isso é muito claro. Então, e cria uma sensação de que nós estamos, vamos dizer assim, numa época de uma dificuldade sem precedentes, sem seguranças, né, seguranças existenciais, não estou falando de segurança física, mas seguranças existenciais, o que será. E, no entanto, meus caros e minhas queridas ouvintes aqui da nossa live, nós estamos, sim, num momento revelador, no melhor dos sentidos. Agora, nós precisamos nos cuidar individualmente, no sentido, né, de acompanhar esse caminho de regeneração, esse caminho de ascensão à nossa quinta dimensão, que já é presente tanto no nosso planeta como no nosso sistema solar. Né? Então, quero deixar muito, muito claro para vocês que quinta dimensão não é um sonho, não é uma utopia, não é uma coisa que vai acontecer, ela já está. Né? E nós precisamos fazer parte dela com esse trabalho. É um trabalho individual, não é um trabalho que você busca em grupos, não é um trabalho que você vai buscar, vamos dizer assim, em qualquer crença ou em qualquer escola, e sim um trabalho seu. Claro que vários mensageiros de luz, profissionais da área da psique, contribuem com isso, ajudam a gente nesse processo, né? Quanto mais a gente consegue aliviar nossos traumas, cuidar do nosso emocional, que é uma das grandes importâncias de mudar o seu sentimento básico das coisas, né? É melhor, né? Então, é mais positivo. Então, meus queridos e minhas queridas ouvintes, né? Precisamos, então, tratar desses elementos pessoais, que é um trabalho interno, é um trabalho possível, não é um trabalho que depende, né, de alguém, depende de dinheiro, ou depende de situações muito específicas, ou situações impossíveis de se acontecer. Né? Eu falo assim, na parte financeira, porque muitos podem falar, mas para mim contratar um profissional para me ajudar a tratar a minha psique é muito caro. A internet está aí para você ter um início. Né? Tem muita coisa sendo dita que é útil, né, para mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, no bom sentido, né, no sentido do nosso progresso, né, a nossa forma de pensar, no sentido das nossas convicções. Não se trata disso, se trata de cada um, do que cada um é, cada um faz, e cada um tem, né, em torno de si nesse processo de mudança. Né? A mudança começa aqui e agora, né? Começa numa continuidade de coisas que a gente já tem percebido, tem vivido, né? Tem experimentado nessa nossa jornada aqui no planeta. Né? Outra questão também importante, né, quando a gente fala de ascensão, é cuidar do regime de crenças que a gente tem. Né? Pare e comece a refletir. Né? Evite os clichês, as frases feitas, aquelas crenças limitantes, né? Aquele repetir que o país não tem jeito, que desse jeito, agora, né? As pessoas gostam, a palavra não é gostar, mas elas têm o hábito, né, de meio que repetir o negativo, né, se manter nisso. Esse processo é um processo morto, gente. Não te leva absolutamente a lugar nenhum, no sentido de você ganhar com isso. Né? Não devemos acreditar ou pensar que porque a gente entende que alguns processos da vida, né, do governo, da sociedade, né, são traumáticos ou foram traumáticos, que necessariamente é isso. Né? Então, vamos tirar, né, o negativo de dentro do coração, de dentro das frases feitas, e começar a repetir o melhor, né? Que se eu não tive o melhor, se eu não passei pelas melhores experiências até hoje,
tive alguns grandes desafios, esses se passaram. E eu posso, sim, ter uma retomada hoje muito positiva, né, relacionado a tudo, relacionado à sociedade, ao país, à economia e tudo mais, porque o que tem que ser feito está sendo feito, né? E a gente percebe que quanto mais atacam aquilo que está sendo feito, é o que, na verdade, tem que ser feito, né? Então, isso é importante observar. E aquilo que a gente pode mandar de bom, né, para os amigos, para a sociedade, para a família, é externalizar o positivo, né, tirar de dentro de si, né, as linhas escuras da vida, né, aquilo que é negativo. Dentro disso que eu iniciei, dizendo que é o nosso regime de crenças. Regime de crenças, como o próprio nome diz, regime é o que manda em você. Então, pessoal, nós tivemos a grata satisfação de estar hoje juntos aqui, né? Nós estamos encerrando agora o nosso programa Acendendo Você, e na próxima quarta-feira nós estaremos aqui de volta com vocês para mais um comentário aí, que é muito gratificante trocar com vocês essas experiências. Então, gente, obrigado, uma boa noite e fiquem em paz e até a nosso próximo encontro. Obrigado.